Parte 1. O Rei. A identidade de Jesus. Capítulo 1. A dança. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Marcos 1, do 1 ao 4. Marcos não perde tempo em revelar a identidade daquele que é o tema de seu livro. De forma abrupta e direta, ele afirma que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Christos é um termo grego que significa uma figura real ungida. Era outro modo de se referir ao Messias, aquele que iria vir e aplicar o governo de Deus na terra, salvando o Israel de todos os seus opressores e problemas. Ele não seria apenas mais um rei, mas sim o rei. No entanto, Marcos não chama Jesus apenas de Cristo. Ele vai mais além, Filho de Deus. É um termo incrivelmente ousado que vai além da compreensão popular acerca do Messias naquele tempo. É uma afirmação de total divindade. Marcos então aumenta as apostas e faz a suprema declaração. Citando a passagem profética de Isaías, Marcos assegura que João Batista é o cumprimento da profecia da voz do que clama no deserto. Uma vez que Marcos correlaciona João Batista com aquele que virá preparar o caminho do Senhor, por uma clara inferência ele está correlacionando Jesus com o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus, o tão esperado Rei Divino, que viria salvar seu povo, e Jesus, de algum modo, eram a mesma pessoa. Ao fazer essa audaciosa afirmação, Marcos insere Jesus o mais profundamente possível na antiga e histórica religião de Israel. O cristianismo, segundo ele sugere, não é algo completamente novo. Jesus é o cumprimento dos anseios e visões de todos os profetas da Bíblia. Ele é aquele que virá governar e restaurar todo o universo. A dança da realidade. Tendo anunciado Jesus dessa maneira, Marcos o apresenta em uma cena impressionante que nos fala mais sobre sua identidade. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Marcos 1, do 9 ao 11. Para nós, o fato do Espírito de Deus ter retratado como uma pomba não é particularmente estranho, mas na época em que Marcos escreverá algo muito raro. Para nós, o fato do Espírito de Deus ser retratado como uma pomba não é particularmente estranho, mas na época em que Marcos escreveu era algo muito raro. Nos escritos sagrados do judaísmo, existe apenas uma passagem em que o Espírito de Deus é comparado a uma pomba. Nos Targums, a versão aramaica da escritura hebraica que os judeus do tempo de Marcos liam. No relato da criação, o livro de Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verbo hebraico aqui significa bater as asas. O Espírito sobrevoava a face das águas. A fim de captar essa vívida imagem, os rabinos traduziram essa passagem para os Targums do seguinte modo: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como uma pomba. Disse Deus: haja luz. Há 3 participantes em atividade na criação do mundo: Deus, o Espírito de Deus e a Palavra de Deus, por meio da qual ele cria. Esses mesmos 3 participantes estão presentes no batismo de Jesus. O Pai, que é a voz, o Filho, que é a palavra, e o Espírito descendo como pomba. Marcos está deliberadamente nos levando de volta à criação, ao próprio começo da história.
Assim como a criação original do mundo fora um projeto do Deus triuno, segundo Marcos, a salvação e a restauração de todas as coisas, que estava começando naquele momento com a chegada do rei, também era um projeto do Deus triuno. Era isso que Marcos pretendia ao retratar o batismo de Jesus dessa forma. Mas por que motivo é importante que a criação e a redenção sejam ambos produtos da Trindade, de um Deus em 3 pessoas? A doutrina cristã da Trindade é misteriosa e cognitivamente desafiante. Ela afirma que Deus é um só e existe eternamente em 3 pessoas. Nada tem a ver com o triteísmo, com 3 deuses que agem em harmonia, nem com o unipersonalismo, ou seja, a noção de que Deus ora assume uma forma, ora assume outra, mas tais formas são simplesmente diferentes manifestações de um único Deus. Antes, o trinitarismo sustenta que existe um só Deus em 3 pessoas que conhecem e amam umas às outras. Deus não é mais fundamentalmente uma do que 3 pessoas, assim como não é mais fundamentalmente 3 pessoas do que uma. Quando Jesus saiu da água, o Pai o envolveu e o cobriu com palavras de amor. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Nesse mesmo instante, o Espírito o revestiu de poder. Isso é o que vem acontecendo no interior da Trindade por toda a eternidade. Marcos está nos dando uma visão do próprio âmago da realidade, do sentido da vida, da essência do universo. Segundo a Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. Jesus diz na oração registrada no Evangelho de João: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 4 e 5. Cada pessoa da Trindade glorifica as outras. Nas palavras do meu autor favorito, C.S. Lewis, no Cristianismo, Deus não é algo estático, mas sim dinâmico, uma atividade pulsante, uma vida, quase que uma espécie de drama. Nas palavras do meu autor favorito, C.S. Lewis, no cristianismo, Deus não é algo estático, mas sim dinâmico, uma atividade pulsante, uma vida, quase que uma espécie de drama, quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança. O teólogo Cornelius Plantinga leva essa ideia mais adiante, observando que a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito glorificam um ao outro. As pessoas dentro de Deus exaltam umas às outras, têm comunhão umas com as outras e submetem-se umas às outras. Cada pessoa divina abriga as outras no centro de seu ser. Num constante movimento de abertura e aceitação, cada pessoa envolve e cinge as demais. A vida interior de Deus, portanto, transborda em consideração pelos outros. Você glorifica algo quando o considera belo por aquilo que ele é em si mesmo. A beleza daquilo constrange você a adorá-lo, a ter sua imaginação capturada por aquilo. Isso acontece comigo em relação a Mozart. No meu tempo de faculdade, ouvi Mozart a fim de tirar nota A em música. Eu tinha que ter boas notas para conseguir um bom emprego. Assim, em outras palavras, ouvi Mozart para ganhar dinheiro. Hoje, porém, estou perfeitamente disposto a gastar dinheiro somente para ter o privilégio de ouvir Mozart. Não mais por Mozart ter alguma utilidade para mim, mas pela beleza que sua música traz em si mesma. Para mim, ele deixou de ser um meio para determinado fim. E quando é uma pessoa que você aprecia dessa forma, você quer servi-la incondicionalmente. Quando você diz, servirei enquanto estiver tirando algum proveito disso, você não está de fato servindo alguém, mas sim servindo a si mesmo por meio de alguém. Isso não é o mesmo que envolver alguém, que ter sua vida girando em torno dessa pessoa. É usá-la e fazer com que ela gire em torno de você. É evidente que existem muitos de nós que parecem ser abnegados e cumpridores dos seus deveres pelo simples fato de não conseguirmos dizer não. Dizemos sim para tudo e as pessoas estão sempre nos usando.
Todos dizem: "Oh, você é tão altruísta, se doa tanto, precisa pensar mais em si mesmo." Mas pense um pouco naqueles dentre nós que não conseguem impor limites e permitem que as pessoas passem por cima deles e os usem, mas simplesmente não conseguem dizer não. Você pensa de fato que agimos assim por amor aos outros? É claro que não. Agimos assim por necessidade. Dizemos sim para tudo por medo e covardia. Isso está bem longe de glorificar os outros. Glorificar os outros significa servi-los incondicionalmente e não por estarmos tirando disso alguma vantagem, mas simplesmente por causa do amor e do apreço que sentimos por aquilo que eles realmente são. O Pai, o Filho e o Espírito estão centrados uns nos outros, adorando e servindo uns aos outros. E por eles glorificarem uns aos outros em amor, Deus é profunda e infinitamente feliz. Pense sobre isso. Se você encontra alguém que você adora, alguém por quem faria qualquer coisa, e descobre que essa pessoa sente o mesmo por você, isso não lhe traz felicidade? É algo sublime. É isso que Deus vem desfrutando por toda a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito derramam amor, júbilo e adoração pelos outros, cada qual servindo o outro. Eles procuram infinitamente a glória uns dos outros, e assim Deus é infinitamente feliz. E se é verdade que este mundo foi criado por esse Deus triuno, então a suprema realidade é uma dança. O que importa isso? Pergunta C.S. Lewis. E importa mais do que tudo no mundo. Toda essa dança ou drama ou padrão dessa vida tripessoal deve estar representado em cada um de nós. Júbilo, poder, paz, vida eterna. São uma grande fonte de alegria que jorra no próprio âmago da realidade. Por que será que Lewis opta por permanecer nessa imagem de uma dança? Uma vida centrada em si mesma é parada, estática, não é dinâmica. Uma pessoa centrada em si mesma quer ser o centro em volta do qual tudo mais gira. Pode até ser que ela ajude pessoas, tenha amigos, se apaixone por alguém, desde que isso não comprometa seus interesses pessoais ou aquilo que satisfaz suas necessidades. Pode até ser que ela faça doações aos pobres, desde que isso a faça sentir bem em relação a si mesma e não atrapalhe muito seu estilo de vida. A atitude de ser alguém centrado em si mesmo faz de todo o resto um meio para um fim. E esse fim inegociável, é tudo aquilo que ela quer e que ela gosta, colocando os interesses dela acima dos interesses dos outros. Pode até ser que essa pessoa se divirta com os outros, converse com os outros, mas no final tudo gira em torno dela. Todavia, o que acontece se todos disserem não? Você gira em torno de mim. Imagine 5, 10 ou 100 pessoas em cima de um palco, cada uma delas querendo ser o centro. Elas permanecerão lá, dizendo umas às outras: gira em torno de mim, e ninguém chegará a lugar nenhum. A dança se tornará arriscada, se não impossível. A Trindade é completamente diferente disso. Em vez de termos pessoas centradas em si mesmas, o Pai, o Filho e o Espírito caracterizam-se em sua essência por um amor que se doa pelo outro. Nenhuma pessoa da Trindade insiste que as demais girem em torno dela. Antes, de forma voluntária, cada uma delas envolve e gira em torno das demais. Entrando na dança. Se essa é a realidade suprema, se é assim que o Deus que criou o universo é, então essa verdade está repleta de implicações gloriosas para nós, implicações que darão forma à nossa vida. Se esse mundo foi criado por um Deus triuno, relacionamentos de amor são a essência da vida. Veja bem, diferentes visões de Deus trazem implicações diferentes. Se Deus não existe, se estamos aqui por mero acaso, estritamente em consequência da seleção natural, então o que eu e você chamamos de amor não passa de uma reação química do cérebro. Os biólogos evolucionistas dizem que não há nada em nós, nada que não esteja lá por ter ajudado nossos ancestrais a passar adiante com maior êxito no nosso código genético. Se você sente amor,
Isso se dá apenas pelo fato dessa combinação de fatores químicos capacitar a sua sobrevivência e levar as partes do seu corpo para os locais em que elas precisam estar para transmitir seu código genético. Isso é tudo o que o amor é, pura química. Por outro lado, se Deus existe, mas é unipessoal, houve um tempo em que Deus não era amor. Antes que Deus criasse o mundo, quando havia apenas uma pessoa divina, não havia a quem amar, pois o amor só pode existir em um relacionamento. Se um Deus unipessoal tivesse criado o mundo e os que nele habitam, tal Deus em essência não seria amor, seria poder e grandeza. Possivelmente, mas não amor. No entanto, se por toda a eternidade, sem que tenha havido início ou fim, a realidade suprema é uma comunhão de pessoas que conhecem e amam umas às outras, então a realidade suprema tem a ver com relacionamentos de amor. Por que um Deus triuno criaria o mundo? Se ele fosse um Deus unipessoal, você poderia dizer, bem, ele criou o mundo para que tivesse seres que o amassem e o adorassem, para que lhe trouxessem alegria. Mas o Deus triuno já tinha tudo isso, e em si mesmo ele recebia amor de uma forma muito mais pura e poderosa do que os seres humanos poderiam lhe dar. Então, por que ele iria nos criar? Há somente uma resposta. Ele deve ter nos criado não para receber alegria, mas para dar. Ele deve ter nos criado para nos convidar a entrar na dança, para dizer: se você me glorificar, se centralizar sua vida em torno de mim, se apreciar minha beleza por aquilo que eu sou em mim mesmo, então você entrará na dança, que é o motivo pelo qual você foi criado. Você foi criado não apenas para crer em mim ou para ser espiritual em um sentido geral, não só para orar e encontrar um pouco de inspiração para os momentos difíceis. Você foi criado para centralizar tudo em sua vida em torno de mim, para pensar tudo em termos de seu relacionamento comigo, para me servir incondicionalmente. É nisso que você encontrará sua felicidade. É disso que se trata a dança. Você está na dança ou somente crê que Deus existe em algum lugar? Você está na dança ou somente ora a Deus porque está em dificuldades? Você está na dança ou apenas olhando em volta à procura de alguém que gira em torno de você? Se a vida é uma dança divina, então, acima de tudo, você precisa entrar nela. Foi para isso que você foi criado. Você é feito para entrar na dança divina com a Trindade. Dançando para a batalha. Imediatamente após seu batismo, Jesus se encontra no deserto. Marcos escreve: imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Marcos 1, 12 e 13. Nessas duas linhas, Marcos nos mostra que, muito embora a realidade suprema seja uma dança, vamos experimentar a realidade como uma batalha. Marcos entrelaça seu relato na história compartilhada por seus leitores ao tecer paralelos entre as escrituras hebraicas e a vida de Jesus. Em Gênesis, o Espírito paira sobre a face das águas, Deus fala e o mundo é criado. A humanidade é criada, a história é iniciada. E qual é a próxima coisa que acontece? Satanás tenta os primeiros seres humanos, Adão e Eva, no jardim do Éden. Agora aqui em Marcos temos o Espírito, a água, Deus falando, uma nova humanidade, a história sendo alterada. Do mesmo modo como aconteceu no passado, com Satanás tentando Jesus no deserto. A escolha de palavras por parte de Marcos é intencional. Ele diz que Jesus estava com as feras. Na época em que Marcos escreveu seu evangelho, os cristãos eram levados às feras. Na época em que Marcos escreveu seu evangelho, os cristãos eram lançados às feras. De forma nada surpreendente, muitos dos que sobreviviam eram tentados a duvidar de suas convicções, a diminuir seu compromisso com Deus. Mas aqui eles veem Jesus, como Adão, vivendo um relacionamento espetacular com Deus e, então, tendo que lutar com uma ameaça.
Veja bem, o deserto não é apenas um desvio fortuito para os problemas. Ele é um campo de batalha. A tentação não é impessoal. Existe um inimigo concreto incitando a tentação. Marcos trata Satanás como uma realidade, não como um mito. Isso certamente é chocante para as culturas contemporâneas que são céticas quanto à existência do sobrenatural, quem dirá do demônio. Para nós, Satanás é uma personificação do mal que é um resquício de uma sociedade pré-científica guiada pela superstição. Hoje ele não passa de um símbolo, uma maneira irônica de se desviar da responsabilidade pessoal pelo mal. Todavia, se você acredita em Deus, em um ser sobrenatural, pessoal e bom, é algo perfeitamente razoável acreditar na existência de seres sobrenaturais, pessoais e maus. A Bíblia diz que no mundo existem forças do mal bem reais, e essas forças são tremendamente complexas e inteligentes. Satanás, a principal dessas forças, está nos tentando sair da dança. Isso é o que vemos acontecer com Adão no Jardim do Éden e com Jesus no deserto. No Jardim do Éden foi dito a Adão: obedeça o que digo sobre a árvore. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Por que isso foi uma tentação? Como disse antes, Deus nos criou para girarmos em torno dele, para centralizarmos nele nossa vida. Quando Deus diz, não coma ou morrerás, qual é a nossa primeira reação? Por quê? Isso é algo que Deus não responde. Se você obedecer por entender o que Deus está fazendo, e como iria beneficiar? Se você obedecer por entender o que Deus está fazendo e como iria beneficiar você, então você na verdade ficaria estático. Você estaria dizendo, certo, faz sentido. Eu entendo porque devo obedecer e não devo comer daquela árvore. Sim, é evidente. Deus seria um meio para um fim e não um fim em si mesmo. Deus estava dizendo, porque você me ama, não coma daquela árvore. Somente pelo fato de que lhe digo para agir assim. Esteja somente em relacionamento comigo. Obedeça-me a respeito da árvore e viverá. Mas Adão não fez isso. Deus estava dizendo, porque você me ama, não coma daquela árvore. Somente pelo fato de que lhe digo para agir assim. Esteja somente em relacionamento comigo. Obedeça-me a respeito da árvore e viverá. Mas Adão não fez isso. Ele e Eva não passaram no teste. E toda a raça humana tem fracassado nesse momento, nesse mesmo teste desde então. Mas Adão não fez isso. Ele e Eva não passaram no teste. E toda a raça humana tem fracassado nesse mesmo teste desde então. Satanás nunca para de nos testar. Ele diz, essa ideia de amor abnegado que se doa aos outros, no qual você se torna totalmente vulnerável e gira em torno dos outros, isso nunca vai funcionar. Na realidade, a mesma coisa acontece a Jesus no deserto. Embora Marcos não nos diga qual foi a tentação de Jesus, o Evangelho de Mateus nos conta. Seu relato, em Mateus 4, do 1 ao 11, basicamente diz que Satanás tenta Jesus a sair da órbita que gira em torno do Pai, do Espírito e de nós. Tenta-o a se proteger e a fazer com que todo mundo se centralizasse nele. E essa tentação evidentemente não termina com o deserto. Todo o restante de sua vida, Jesus é atacado por Satanás. E esse ataque alcança um clímax em outro jardim, no Getsêmani, o oposto supremo do Jardim do Éden. Nós olhamos para Adão e Eva e dizemos, que tolos, porque deram ouvidos a Satanás. Contudo, sabemos que ainda temos a mentira de Satanás em nosso coração, pois temos medo de confiar em Deus, de confiar em qualquer um, na verdade. Ficamos paralisados, pois é assim que Satanás nos diz para ficarmos. É desse modo que ele luta na batalha. Contudo, Deus não nos deixa indefesos. Ele disse a Jesus, obedeça-me a respeito da árvore.
Só que dessa vez a árvore era uma cruz e você morrerá. E Jesus obedeceu. Ele entrou à sua frente no coração da verdadeira batalha, a fim de trazer você para dentro da realidade suprema da dança. Aquilo que ele tem desfrutado por toda a eternidade, ele vem oferecer a você. E às vezes, quando você se encontra na parte mais feroz da batalha, quando está tentado, ferido e fraco, você ouve nas profundezas do seu ser as mesmas palavras que Jesus ouviu. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado.